Brasilinas e brasileiros, fala meus colegas de cela nesse hospício continental chamado Bananil. Sejam bem-vindos ao show de horror da nossa realidade paralela. Olha, se você achou que o maior fracasso de bilheteria dos últimos tempos tinha sido aquele filme horroroso da Madame Teia, onde as atrizes tinham menos carisma que uma porta, ou se você achou um fiasco aquele show do holograma do Tupac que parecia que ia sumir porque faltou luz no disjuntor, meu amigo, é porque você ainda não acompanhou a nova turnê do nosso querido Viajante do Planalto. Senhoras e senhores, apertem os cintos porque hoje nós vamos falar de um espetáculo de ilusionismo digno de David Copperfield, de Mr. M ou de Houdini. O nosso atual mandatário conseguiu uma proeza que desafia as leis da física e da sociologia. Ele conseguiu fazer o público desaparecer. Sumiu tudo! Desintegrou. Sumiu igual ao dinheiro do seu imposto que você achou que ia virar hospital, mas virou sofá de luxo em Brasília. O nosso amado líder, o gnomo de 9 dedos, o pai da pobreza, protagonizou mais um momento absolutamente constrangedor, daqueles de dar vergonha alheia até no fantasma do caronista do caminhão. Dessa vez, o palco do vexame foi um evento da Petrobras na cidade de Laranjeiras, lá em Sergipe. Para quem não se lembra, ou para quem passou os últimos 20 anos sofrendo lavagem cerebral do consórcio de imprensa, o Nordeste sempre foi vendido pelos marqueteiros do vermelho como a fortaleza inexpugnável do PT. O lugar onde o Janjo seria recebido como um misto de Vingador com estrela do rock, uma mistura de Tony Stark com Mick Jagger da Caatinga. Mas as imagens que viralizaram nas redes sociais contam uma história meio diferente. É uma história de terror para os marqueteiros e de piada pronta para nós. O que se viu foi um mar de cadeiras vazias, um deserto de almas, pouquíssima mobilização e um clima mais frio do que o coração da sua ex quando ela te trocou pelo cara da moto barulhenta. Brincadeira, né? Toda vez que eu sair de moto agora tem que usar isso aqui. Protetor auricular. E quando eu digo vazio, meus amiguinhos, não é força de expressão, não é hipérbole de humorista. A coisa foi tão feia, mas tão deprimente, que o pessoal na internet não precisou de instituto de pesquisa para contar ao público. A galera começou a contar os apoiadores no dedo, tipo... 1, 2, 3, ih, aquele ali é o segurança! Sério, os relatos e os vídeos originais, aqueles que a TV oficial não quer que você veja de jeito nenhum, mostram que devia ter ali umas 30, 40, estourando se a gente contar os cachorros vira-latas que entraram para fugir do sol, umas 50 pessoas. E adivinha? A maioria absoluta daquela multidão avassaladora era formada por quem? Pelo cidadão comum que acordou cedo e disse: Nossa, hoje eu quero ouvir Promessa Velha. Não! A plateia era composta por seguranças com cara de tédio, parlamentares que estão ali de olho na emenda Pix, repórteres que são obrigados a cobrir o evento para ganhar o pão de cada dia, e aquela comitiva básica de assessores, aspones e puxa-sacos que já viaja com ele com tudo pago pelo seu bolso. Sabe aquela galera que só tá lá porque é paga para aplaudir ou porque o chefe do sindicato ameaçou cortar o ponto? Então, eram esses. Povo mesmo? Zero. O cidadão comum foi longe, provavelmente trabalhando para pagar o boleto que vence amanhã. Olha o líder das pesquisas aí. Meu Deus, tava cheio de lugares vazios. É uma multidão de ausentes acompanhando Lula. Tem mais baba-ovo em cima do palanque do que na plateia. Notou? Já era, Inácio. No aeroporto, esperando o Flávio Bolsonaro, tinha mais gente do que aí. Que presidente sem povo. No bar, perto de casa, tinha mais gente assistindo a final da Champions League do que os que estão aí nesse vídeo. E olha que o bar só tem 3 mesas e uma TV de tubo penando para pegar o sinal. A guerra, se comparada, é mais ou menos semelhante. Ou seja, ela começou, alguém tem que parar. Mas Veja bem, meus amigos, eu sou um cientista político formado na Universidade da Vida e do Deboche.
Eu comecei a refletir. Por que estava tão vazio? E eu acho que descobri um motivo sociológico. Os apoiadores mais fervorosos do Painho de 9 Dedos andam com um medo terrível de sair de casa. Por quê? Porque depois que grande parte deles foi praticamente classificada como terrorista ou ligada a facções pelo próprio governo americano, por causa daquelas alianças internacionais bizarras com grupos de reputação duvidosa, a galera ficou com medo do FBI bater na porta. Sem os faccionados no coração, sem a militância gourmet das redes sociais que não sai do ar-condicionado no Leblon, só sobraram os guerreiros da CUT. Mas até a galera da CUT entrou em greve de aplauso, porque o orçamento do pão com mortadela deve ter sofrido contingenciamento. Sem o sanduíche, ninguém quer aguentar o sol de Sergipe. O que realmente impressiona nisso tudo, o que me dá uma mistura de racha de bico com indignação profunda, é ver que ainda existem 50 pessoas no planeta Terra com paciência para ouvir as mesmas mentiras contadas há 30 anos. É um negócio impressionante. O cara sobe no palanque em 2026 e usa um discurso mofado, demagógico, tirado diretamente do sarcófago dos anos 80. Ainda tem gente que cai em papo furado de pátria, de soberania, vindo de quem passa mais tempo em hotel 5 estrelas na Europa do que pisando no chão de fábrica. Vamos fazer as contas porque a matemática é inimiga do populismo. O sujeito vai completar quase 12 anos de governo somando todos os mandatos. 12 anos. E olha a situação do Brasil, meus amigos. Como está a segurança pública? Uma maravilha se você for o assaltante. Saneamento básico? Uma beleza se você for um mosquito da dengue. Educação? Nota 10 em ideologia e nota 0 em matemática. Saúde? Filas que parecem a fila para comprar ingresso do show da Taylor Swift, só que sem a música. E o cara ainda quer aplauso. Agora, tenta entrar na mente desse cidadão. Imagina o tamanho do trauma no ego de um político narcisista que passa 24 horas por dia posando de estadista supremo, salvador da pátria e pai dos pobres. O cara acorda se achando um Mahatma Gandhi brasileiro e de repente tem que discursar para o vento, para as cadeiras de plástico da cor do partido e para 3 moscas varejeiras perdidas no auditório esvaziado. O lulismo, que antes se achava o dono absoluto do Nordeste, que não podia ver um caixote de feira que já queria subir para discursar e lotar avenidas, agora está lutando bravamente, fazendo uma força hercúlea para conseguir preencher um salão de festas de condomínio pequeno. Se bobear, o aniversário de 5 anos do seu sobrinho, com pula-pula e guaraná de segunda linha, junta mais gente e tem mais animação do que esse evento oficial da maior estatal do país. E qual foi o resultado desse choque de realidade? O homem saiu de lá cuspindo marimbondo, saiu furioso, esbravejando, tratando a própria equipe de assessores com uma ignorância que daria inveja em chefe tirano de filme de comédia. Ficou completamente desesperado porque, finalmente, a realidade, aquela que não leu o roteiro dos marqueteiros pagos com fundo partidário, bateu a porta dele. E o pior, meus amigos, o que deixa a piada ainda mais totosa é que não foi apenas um fracasso isolado, não foi um desencontro de agendas, foram 2 eventos completamente flopados no mesmo estado. Esse vídeo deprimente que você viu aí foi em Laranjeiras. Agora, segura na cadeira para não morrer de rir. Veja o evento do Gnomo de 9 Dedos na cidade de Lagarto, no interior de Sergipe. Conte um pouco pra gente aí. Estamos aqui desde 7 horas da manhã e é um absurdo que não deixa a gente entrar aqui pra ver o presidente da República. A gente tá aqui no sol quente, nem botaram a tenda. Como é que tá aqui ó, a situação ó, do povo aí? Tudo no sol quente. Isso é um descaso pra população que vota em Lula, entendeu? Essa humilhação, tanto do policial, tanto da coisa aqui, pra não deixar o povo entrar. E a gente tá aqui queimando no sol quente. Sou eu, Natália, blogueira, a mais comentada do estado de Sergipe. É pra rir mesmo, né? Cadê o presidente do povo? Não é Lula que está do lado do trabalhador, que defende o trabalhador, é o presidente do povo, pai dos pobres? Cadê? Deixou a turma dele no sol. E como vocês podem ver aí nas imagens, uma multidão de gente. Segundo o Datafolha, aí tinha 100 mil pessoas esperando para ver Lula. E ficaram na porta. Bem feito. Se deram trabalho de ir para um evento para assistir o discurso de um presidente que está do lado do crime organizado. Sabe qual é o presidente que está do lado do povo, que andava no meio do povo, que quando veio aqui em Sergipe, foi em capela, numa escola, parou o helicóptero no meio do campo de futebol, foi muito bem recebido pela população? Esse presidente foi esse daqui, ó, Jair Bolsonaro.
Olha para isso! Lagarto virou lagartixa. Lagarto, a cidade onde, segundo os dados oficiais do TSE, o atual presidente teve mais de 70% dos votos na última eleição. 70%. Se 70% da cidade votou no cara e no evento não apareceu nem a torcida organizada do time de botão local, o que aconteceu? O povo mudou de ideia ou os eleitores eram avatares do metaverso? É vergonhoso. É o verdadeiro fim de feira, xepa de domingo, quando só sobra o alface murcho e o tomate esmagado no chão. E aí, a gente chega naquela parte que a velha imprensa, a imprensa companheira, tenta esconder de você a todo custo, fazendo malabarismo mental digno do Cirque du Soleil. Eles tentam criar manchetes do tipo: Lula discurso em Sergipe em evento focado na aproximação intimista com o público. Intimista. É intimista porque só tinha família e os seguranças. Como é que um sujeito que supostamente é o mais amado da história, que ganhou a eleição com o discurso de que o Nordeste carregou a democracia nas costas, não consegue juntar 50 almas penadas numa praça pública ou num evento oficial com máquina do Estado e ônibus fretado? A narrativa que empurraram goela abaixo do brasileiro foi de que o Nordeste era um bloco monolítico de apoio ao PT. Mas a imagem daquele palanque deserto em Sergipe grita exatamente o contrário. Grita bem alto. Tem criador de conteúdo da região e morador local cravando com todas as letras, sem medo de patrulha. O povo cansou de ser enganado. O Nordeste não apoia esse projeto de poder há muito tempo. E não sou eu, o Luiz, o homem que vê a graça na desgraça, que estou dizendo isso para irritar os militantes que vão chorar nos comentários. São as pesquisas de opinião, inclusive as dos institutos que costumam dar uma ajudinha para o governo. A desaprovação da gestão atual já passou longe dos 50% e a rejeição pessoal do mandatário está batendo ou superando esse mesmo patamar. O Brasil finalmente acordou de uma ressaca braba, daquela de tomar própolis com dipirona e prometer nunca mais beber. Tá ruim da ressaca? Rapaz, tomou. De ouro, pai. Vai vomitar não. Enquanto o governo tenta vender uma popularidade fake que só existe na cabeça dos marqueteiros de Brasília e nas agências de influenciadores pagos com dinheiro público, o presidente se mostra cada vez mais isolado, governando literalmente para as paredes e para o vento de Sergipe. O encanto acabou, o carisma evaporou feito álcool em gel no sol e a gestão de hoje entrega muito mais vaia, muito mais silêncio constrangedor do que qualquer aplauso. Então, meu amiguinho, para você que ainda acredita que o homem é o grande fenômeno de massas, o popstar do povo, olha, eu tenho um terreno maravilhoso na Lua para te vender, com vista para o mar e parcelado em 12 vezes sem juros. E já que o clima para o Lula lá em Sergipe azedou, desandou e esquentou de tanta raiva que ele passou com a própria comitiva que não conseguiu encher um auditório, é melhor ele começar a treinar discursos para o espelho. Se continuar assim, é melhor o Lula montar uma banda e tentar abrir para o mentecaptos eróticos no dia depois do Natal. Eu garanto que vai ter mais público. É isso, meus amiguinhos. Se você gostou desse raio-x do Mega Show Invisível em Sergipe, deixa o seu like instalado na tela. Compartilhe esse vídeo naquele grupo de WhatsApp de família. Sim, aquele onde seu tio petista adora postar fake news de economia. E se inscreve no canal para não perder as próximas vergonhas nacionais. Porque do jeito que a carruagem tá andando, estoque de meme e vexame é o que não vai faltar. Um forte abraço, tamo junto, que Deus nos livre do imposto do pecado e até o próximo vídeo. Valeu, fui! A sua companhia. USA.